Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui para a terceira mini aula dessa quinzena. Agora já encerrando, né? Nós encerramos sobre o assunto de reações químicas, fechamos o assunto de reações de oxidação. Iniciaremos agora o estudo das funções inorgânicas, tá? A primeira função inorgânica que nós veremos são os óxidos, tá? Que são o conteúdo aqui dessa mini aula de hoje. Espero que vocês gostem do conteúdo, que de alguma forma esse material auxilie aí no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa mini aula de hoje? Bom, antes de falar de funções inorgânicas propriamente ditas, eu acredito que um ponto muito importante aqui dessa mini aula é a gente diferenciar compostos inorgânicos de compostos orgânicos, tá? Na química, substâncias quanto à sua origem são divididas em dois grandes grupos. Nós temos as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas, tá? Quando nós falamos em funções inorgânicas, nós estaremos trabalhando nesse grupo aqui, tá? Bom, mas só conceituando que seriam as substâncias orgânicas, né? As substâncias orgânicas são aquelas que geralmente são de origem animal ou vegetal, tá? Substâncias orgânicas são aquelas que apresentam o carbono como elemento principal. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês: CH4, que é o metano, C2H6 etano, CHCl3, que é o cloroformo. Tá? Uma substância orgânica, basicamente, é uma substância que tem o carbono como elemento principal. Vocês irão estudar substâncias orgânicas lá no terceiro ano, tá? Dentro do estudo da química orgânica. O terceiro ano todo é dedicado ao estudo dos compostos orgânicos. Agora, quando a gente está falando em substâncias inorgânicas, que é a substância de interesse aqui das nossas próximas mini-aulas, nós estamos falando de substâncias que são geralmente de origem mineral, tá? São de origem mineral e não animal ou vegetal, tá? Essas substâncias aqui, elas são caracterizadas por apresentarem qualquer elemento como elemento principal, exceto o carbono. Então, nós temos dois grupos de substâncias. Aquelas que apresentam o carbono como elemento principal, que são as substâncias orgânicas, e aquelas que apresentam qualquer elemento que não seja o carbono como elemento principal, tá? Alguns exemplos aqui, ó, HCl, Na2SO4, NaBr, a água, por exemplo, CO2, dentre tantos outros, tá? O CO2, vocês podem até questionar, né? Mas, Alda, o CO2 contém carbono. Não seria uma substância orgânica? Não, tá? Existem algumas exceções. Existem substâncias que apresentam carbono em sua composição, mas não são substâncias orgânicas, tá? Uma substância é considerada orgânica quando o carbono é o elemento principal. Nesse caso aqui, o elemento principal é o oxigênio e não o carbono. Então, por isso o CO2, apesar de conter o carbono em sua composição, ela é uma substância inorgânica, tá? Nós vamos concentrar a nossa atenção nas substâncias inorgânicas, onde estudaremos as funções inorgânicas. Mas então, o que são funções inorgânicas? Uma função inorgânica é um conjunto de substâncias inorgânicas com propriedades químicas semelhantes, tá? Existem diversos compostos inorgânicos. E a fim de tornar mais didático, né, e dinâmico o estudo desses compostos inorgânicos, dessas substâncias inorgânicas, elas são divididas em diferentes grupos, né? E as principais funções inorgânicas que nós temos, né, que nós trataremos aqui, primeiro são os óxidos, que é o tema da nossa mini aula de hoje. Depois estudaremos os ácidos, depois os hidróxidos, né, que são também conhecidas como bases, tá? E por fim estudaremos os sais, tá? Então, mini aula de hoje sobre óxido. Para a semana que vem, para a quinzena que vem, nós veremos ácidos e hidróxidos, ok? Bom, então, falando sobre os óxidos, que é a primeira função inorgânica que nós veremos. O que é um óxido? Pessoal, do ponto de vista teórico, tá? Nós podemos definir óxidos como sendo compostos binários, ou seja, que apresentam dois elementos, sendo que um deles é o oxigênio, tá? E sendo que o elemento oxigênio, nesse caso aqui de um óxido, ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Tá? A gente sabe que o elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor, depois vem o oxigênio. Então, dessa forma, compostos como OF2, O3F2, O5F2 não são considerados óxidos, tá? Um óxido eu vou ter sempre um elemento ligado ao oxigênio, é um composto binário. Ele é formado por dois elementos, sendo que um dos elementos é obrigatoriamente o oxigênio. Só que para ser um óxido, esse elemento aqui qualquer, ele deve ser menos eletronegativo que o oxigênio. Isso não ocorre com os compostos aqui de flúor, né? Já que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer, então, que os óxidos são compostos binários, né, do oxigênio com qualquer elemento químico que não seja o flúor.
ok? Então, tem qualquer elemento químico aqui, ó, por exemplo, carbono com oxigênio, óxido, nitrogênio e oxigênio aqui, óxido. Olha a substância, água, ela é formada por oxigênio e hidrogênio, óxido, ferro e oxigênio, óxido, cálcio e oxigênio, óxido, SO3, óxido, dentre tantos outros, tá? Então, óxidos são compostos que apresentam apenas 2 elementos e o oxigênio é obrigatoriamente um desses elementos, ok? Bom, fórmula geral dos óxidos. Se os óxidos têm apenas 2 elementos e um deles é o oxigênio, como é que a gente pode determinar a fórmula geral de um óxido, né? Os óxidos, então, eles vão apresentar uma fórmula geral, que é essa daqui, ó. Se eu considero que é um elemento qualquer, né, que não seja o flúor, e mais X o NOx desse elemento, como é que eu faço? Vou pegar aqui como exemplo, ó, o nitrogênio. Veja bem, aqui eu tenho o nitrogênio aqui com NOx mais 5. E o oxigênio, eu sei que nos óxidos ele tem NOx menos 2. Como que eu faço para poder determinar a fórmula desse óxido aqui? Muito simples, ó, eu pego o NOx que está aqui, jogo para cá. O NOx do elemento vira índice do oxigênio. O NOx do oxigênio vira índice do elemento. Quando eu faço esse X aqui, né? O que eu vou obter? Eu vou obter aqui um composto de fórmula N2O5, tá? Se eu pego, por exemplo, fósforo com NOx mais 3, oxigênio, eu já sei que é menos 2, passo isso aqui para cá, passo isso aqui para cá. Qual é a fórmula do composto que eu vou obter aqui? P2O3, e daí por diante. Então, a fórmula geral dos óxidos, se eu considerar que é um elemento qualquer, ela pode ser tida dessa maneira aqui, ó. É 2OX, né? Em que X vai ser o NOx do elemento aqui em cima. E esse 2 aqui é devido ao menos 2, que é o NOx do oxigênio, ok? Obviamente que vai ter casos que eu vou poder cancelar esse valor 2 aqui. É o que acontece aqui nesses exemplos, ó. Vejamos como exemplo a formulação dos óxidos a seguir. Qual que vai ser a fórmula de um óxido formado pelo alumínio e o oxigênio? Muito fácil, ó. NOx do alumínio vai para baixo do oxigênio. NOx do oxigênio vai para baixo do alumínio. Fiz aqui aquela regrinha do X, eu vou obter aqui uma fórmula Al2O3. No caso do cálcio, o óxido de cálcio, tá aqui, NOx mais 2, aqui menos 2. Jogo 2 para cá, 2 para lá. O que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso cancelar, tá? Quando os números são múltiplos, eu consigo cancelar. Cancelei 2 e 2, vai ficar CaO. É como se fosse aqui 1 e 1. E a gente já viu que índice 1 a gente não representa. No caso desse daqui, como é que ficaria? Ó, o 3 vem para cá, o 2 vem para cá. Lembrando que a gente desconsidera a carga, né, pessoal? É menos 2 aqui, mas aqui vai ficar 2, tá? Vai ficar aqui fórmula Fe2O3. E daí por diante, se eu tenho, por exemplo, enxofre, mais 4, oxigênio, menos 2, como é que vai ficar a fórmula disso aqui? Vai ficar SO, que? S2O4. Posso simplificar isso aqui, né? Se eu divido 4 por 2, eu vou obter SO2 no final, ok? Então, muito simples. Basta eu considerar, se eu souber o NOx do elemento, né, que está se ligando ao oxigênio, eu sou capaz de fazer aqui, de montar a fórmula desse óxido, ok? Bom, agora a gente vai ver aqui sobre a classificação dos óxidos, tá? Os óxidos são classificados em diferentes tipos, tá? Com relação ao comportamento químico dele, nós temos os óxidos básicos, os óxidos ácidos, os óxidos classificados como anfóteros ou anfotéricos, os óxidos neutros ou indiferentes e também os óxidos mistos, também conhecidos como dúplos. Comentaremos sobre cada um deles aqui, tá? O primeiro tipo de óxido que nós veremos aqui são os óxidos básicos, tá? Os óxidos básicos, eles são formados por metais com NOx baixo. Um óxido básico ele é formado sempre quando um elemento, né, aqui com o NOx que vai de 1 até 3, se liga com o oxigênio. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. O cálcio, NOx do cálcio é mais 2, né? Aqui menos 2. Então, ó, o óxido de cálcio é um exemplo de óxido básico, tá, pessoal? Bom, como é que eu sei que ele é um exemplo de óxido básico? Olha só, ele é formado por um metal, no caso o cálcio é um metal, com NOx baixo, ou seja, com NOx mais 1, mais 2 ou mais 3. Então, se eu tenho aqui um metal com NOx baixo combinando com oxigênio, ele vai formar um óxido básico. Bom, o porquê desse nome óxido básico? Basicamente pelo comportamento desse tipo de óxido, tá? Todo óxido básico ele vai reagir com água produzindo uma base, tá? Uma base nada mais é do que um hidróxido. É o terceiro tipo de função inorgânica que a gente vai
tratar, que a gente vai aprender. Mas aqui, por hora, que basta vocês entenderem é que qualquer óxido básico, quando ele reage com água, ele vai formar um hidróxido, tá? E outra coisa, todo óxido básico, quando ele reage com um ácido, ele vai produzir sal e água. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Mas, basicamente, ácidos e bases têm propriedades contrárias. Um anula o efeito do outro. Ácido e base, eles reagem, tá? Se neutralizando. Então, se eu tenho um óxido básico aqui reagindo com um ácido, ele vai produzir sal e água, tá? Então, basicamente é isso que é um óxido básico. É um óxido formado por oxigênio e um metal com NOx baixo. Se esse óxido reagir com água, ele vai produzir um hidróxido. Se esse óxido reagir com ácido, ele vai produzir sal e água. Exemplos de óxidos básicos, tá? FeO, óxido ferroso, Fe2O3, óxido férrico, óxido de cobre, óxido de cálcio, óxido de sódio, dentre outros, tá? Qualquer metal com NOx até 3, que se combinar com oxigênio, vai formar um óxido básico, ok? Bom, e os óxidos ácidos, o que seriam? O óxido básico é formado por um metal com NOx baixo, tá? Já no caso dos óxidos ácidos, eles são formados por ametais, ou seja, não metais, né? Ou então por metais com NOx igual ou maior que 4, tá? Então, veja a diferença. O óxido básico é formado por oxigênio e metal com NOx até 3. Óxido ácido é formado por oxigênio ametal ou então oxigênio e metal com NOx igual ou maior que 4. Temos aqui um exemplo, ó, NOx aqui do enxofre 6. Ele é um ametal, tá? Então, oxigênio se combinou com um ametal, formou um óxido ácido, tá? Aqui mesma coisa. Bom, o que mais que caracteriza esses óxidos? Por que eles são chamados de óxidos ácidos? Bom, um óxido ácido, quando ele reage com água, ele vai produzir um ácido, tá? Que são substâncias que nós veremos nas próximas mini aulas aí, tá? E outra característica dos óxidos ácidos. Óxidos ácidos reagem com hidróxido, ou seja, com base, produzindo sal e água, tá? Exemplo de óxidos ácidos, SO3, né? Nós temos aqui, opa, o que eu fiz aqui? Nós temos aqui SO3, ó, oxigênio com ametal. Aqui, CO2, oxigênio com ametal. N2O5, oxigênio com ametal. Todos esses aqui são exemplos de óxidos ácidos. O cromo aqui é uma exceção, tá, pessoal? O cromo, ele é um metal, só que aqui ele tá com NOx mais 6. Então, ele entra nesse caso aqui, ó, metais com NOx igual ou maior que 4, ok? Bom, e o que seriam os óxidos anfóteros ou anfotéricos? São óxidos específicos, tá? São óxidos formados pelos elementos alumínio, zinco, estanho, chumbo, arsênio e antimônio. Isso daqui, no caso, a gente teria que decorar mesmo, tá? Não tem uma regra, né? Você pode ver que tem tantos metais quanto ametais aqui, tá? Bom, o que caracteriza esses ácidos anfóteros? Pessoal, um óxido anfótero, ele recebe esse nome porque ele apresenta caráter duplo. Ele pode se comportar como base, como também pode se comportar como ácido. Um óxido anfotérico, um óxido anfótero, ele reage com o ácido, produzindo sal e água. Mas ele também pode reagir com a base, produzindo sal e água. Por que ele recebe esse nome? Anfótero quer dizer caráter duplo. É um óxido que apresenta tanto propriedades básicas, né, como esse caso aqui, quanto propriedades ácidas, como está exemplificado nessa segunda reação aqui. Então, um óxido anfótero é aquele que reage tanto com ácidos quanto com bases, produzindo sal e água. Tá? Alguns exemplos de óxidos anfóteros, ó. Nós temos aqui o óxido de alumínio, o óxido de zinco, o óxido de estanho aqui com NOx 4, o óxido de chumbo com NOx 4, arsênio, antimônio e dentre outros, ok? Quarto tipo de óxidos, óxidos neutros. São óxidos que não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base. São aqueles óxidos, eles recebem esse nome por isso, neutros, eles não tendem a reagir, tá? Eles podem ser também chamados de indiferentes. Isso aqui fica muito fácil, tá? Existem apenas 3 tipos de óxidos neutros, apenas 3 óxidos neutros existentes. O monóxido de carbono, que é o CO, o óxido de nitrogênio, que é o NO, e o N2O. Então, muito simples, ó. CO, NO, N2O são os únicos óxidos neutros existentes. Tá? Então, aqui, se eu coloco o CO para reagir com água, não reage. Se eu coloco o NO para reagir com a base, não reage. Se eu coloco o N2O para reagir com ácido, não reage. Os óxidos neutros não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Ok? Óxidos duplos ou mistos
são óxidos formados por dois óxidos do mesmo elemento químico. Ó. Os óxidos duplos ou mistos, eles recebem esse nome porque eles são resultantes da combinação de dois óxidos de um mesmo elemento. Vamos entender isso aqui, ó. Os principais óxidos mistos são o Fe3O4, o Pb3O4 e o Mn3O4. Bom, o Fe3O4 ele é um óxido duplo ou misto, por quê? Porque ele é resultante da combinação dos dois óxidos de ferro. O ferro tem NOx 3 e NOx 2. Ó, no caso aqui eu tenho o ferro com NOx mais 3 e aqui eu tenho o ferro com NOx mais 2. Então o ferro, como ele tem dois NOx, ele é capaz de gerar dois óxidos. Esses dois óxidos se somam para formar um óxido duplo ou misto, que é esse daqui. Tá? Então se eu somo ó, dois ferros mais um vai ficar Fe3. 3 oxigênio mais um vai ficar O4. Então Fe3O4. O mesmo acontece aqui ó, com o chumbo. Tá? O chumbo tem NOx mais 2 e mais 4, ok? Observe aqui, ó, se eu junto duas vezes o óxido de chumbo com NOx 2 mais um óxido de chumbo com NOx 4, eu vou ter quantos aqui? Ó? Eu vou ter 2 Pb aqui, né? Mais um aqui, Pb3. Quantos oxigênios? 2 aqui, mais 2 aqui. Então a fórmula vai ficar Pb3O4. Então aqui nós temos um exemplo de óxido duplo ou misto do chumbo. E o último aqui, exemplo, óxido duplo ou misto do manganês, tá? Manganês aqui ele tá com NOx mais 2, aqui ele tá com NOx mais 4. Se eu pego, então, duas vezes esse óxido de manganês e somo com esse daqui, eu vou obter um óxido duplo ou misto, ó. 2 aqui, mais 1, 3, Mn3. 2 oxigênios aqui, mais 2, 4, Mn3O4. Esses óxidos duplo ou mistos, eles são chamados também de óxidos, eles são popularmente conhecidos como os óxidos 34. Por que 34? Observe a fórmula de todos eles. É um elemento aqui, que tem um índice 3, e o oxigênio com índice 4. É como se fosse isso aqui, ó. Elemento 3, oxigênio 4, a fórmula deles, tá? Então, por isso, óxidos 34. Porque aqui no metal eu vou ter índice 3 e para o oxigênio eu vou ter sempre índice 4, ok? E, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos óxidos, a nomenclatura oficial. Como é que a gente faz para dar o nome oficial de um óxido, tá? Pessoal, basicamente a nomenclatura dos óxidos e dos outros compostos inorgânicos também, que nós veremos, ácidos, bases, sais, ela depende basicamente do NOx do elemento, tá? Nesse caso aqui, do NOx do elemento ligado ao oxigênio. Então, nós teremos aqui 3 casos, tá? Primeiro, quando o elemento apresenta apenas um NOx, ou seja, quando o elemento apresenta NOx fixo, obviamente ele vai ser possível ele formar apenas um óxido, tá? Se eu pego, por exemplo, aqui o cálcio, ó, que tem NOx fixo mais 2, ele vai poder formar apenas um óxido, que é o CaO. Se eu pego o sódio, NOx mais 1, ele só pode formar o Na2O. Se eu pego o alumínio, que tem NOx fixo, é mais 3, ele apenas vai formar um óxido, que é o Al2O3. Se eu pego lá, por exemplo, estrôncio, tá? NOx mais 2 aqui, combinando com o oxigênio, ele é capaz de formar apenas um óxido, o SrO, que é o óxido de estrôncio, tá? E daí por diante. Para esse caso é muito fácil. Basta a gente pegar aqui, ó, o nome vai ficar óxido de nome do elemento. Por exemplo, óxido de quê? Óxido de nome do elemento, cálcio. Então, óxido de cálcio. Aqui, óxido de nome do elemento, sódio, óxido de sódio. Aqui, óxido de nome do elemento, alumínio, então óxido de alumínio. Nesse caso aqui, ficaria como óxido de estrôncio, ok? E daí por diante, tá, pessoal? Muito simples. Então, esse caso aqui é quando o elemento apresenta NOx fixo. Se ele apresenta apenas um NOx, ele é capaz de formar apenas um óxido, tá? Então, não tem erro, é bem tranquilo. Segundo caso, é quando o elemento ele apresenta 2 NOx diferentes. Então, ele vai ser capaz de formar 2 óxidos diferentes. Ele vai formar um óxido com um NOx e o outro óxido com outro NOx. Por exemplo, ó, ferro tem NOx mais 2 e mais 3, tá? Aí eu vou usar o seguinte raciocínio aqui, ó. Se o óxido aqui, no caso, ele é formado pelo ferro com o menor NOx, ou seja, com NOx mais 2, basta eu colocar óxido, nome do elemento e a terminação oso, tá? Agora, se no caso aqui o ferro estiver com o maior NOx que ele apresenta, que é o NOx mais 3, eu vou usar a terminação ico. Então é bem fácil, olhem lá. Todo elemento que apresenta 2 NOx, ele é capaz de formar 2 óxidos, tá? Se ele estiver usando o menor NOx dele, a terminação é oso. Se ele estiver usando o maior NOx dele, a terminação é ico, tá? Então vamos usar como exemplo aqui, ó, o ouro, tá?
o ouro apresenta NOx mais 1 e NOx mais 3. Tá? Como é que vai ficar um óxido aqui? Como é que vai ficar a forma de um óxido, né, do ouro com NOx mais 1? Então, vamos fazer aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui menos 2. Basta a gente fazer aquele X. Né? No caso, aqui em cima, a fórmula vai ficar AU2O. E aqui vai ficar como? Vai ficar AU2O3. Bom, aqui o ouro está com menor NOx. Então, vai ser terminação oso. Aqui o ouro está com maior NOx. Vai ser terminação ico. Então, qual é o nome desse óxido aqui? Ó? Óxido auroso, tá? E não ouroso. Lembrando que o ouro, ele, né, o nome dele em latim é áureo, tá? Ele é uma daquelas exceções, é igual o cobre. O cobre a gente não fala hidróxido cobroso, a gente fala hidróxido cuproso, tá? Tem alguns elementos que recebem, apesar de o símbolo dele ali, o nome dele ser ouro, tá? A nomenclatura a gente usa áureo, tá? Então, óxido auroso. Nesse caso aqui, como o ouro está com o maior NOx dele, que é 3, então vai ser óxido, o nome do elemento é ouro, né? Só que é áureo, com a terminação ico. Então, óxido áureo. Entendido? Então, aqui a gente viu o exemplo de quando o elemento apresenta 2 NOx diferentes. Nesse caso, ele é capaz de formar 2 óxidos diferentes. E o terceiro e último caso, né? Que é quando o elemento ele apresenta 3 ou mais NOx diferentes. Então, dessa forma, ele é capaz de formar 3 ou mais óxidos diferentes. Tá? Nesse caso, fica um pouquinho mais complicado. É o que acontece, por exemplo, com os elementos da família 7A. Né? O cloro, por exemplo, ele pode apresentar NOx mais 1, mais 3, mais 5, mais 7. Né? Nesse caso, a gente vai ter uma variação maior de possibilidade ali do nome. Pessoal, como é que a gente vai analisar isso? Primeira coisa é olhar o NOx. Tá? Aqui o cloro está com NOx mais 1, aqui ele está com NOx mais 3, aqui ele está com NOx mais 5, aqui ele está com NOx mais 7. Bom, vou usar a mesma regrinha. Óxido, nome do elemento, olha a terminação. Ó, no caso aqui, né, o cloro, quando ele está com o menor NOx que ele pode para ele, que é o mais 1, eu tenho que usar antes do nome hipo. Então, vai ficar óxido, hipo, nome do elemento é cloro e a terminação oso. Óxido hipocloroso, tá? Segundo caso, que é quando o NOx está com o segundo menor NOx dele, né? NOx mais 3. Óxido, nome do elemento, terminação oso. Então, óxido cloroso. Terceiro caso aqui, se o cloro tiver com NOx mais 5, tá? Nesse caso, então, vai ser óxido, nome do elemento cloro, e a terminação ico. Tá? Deixa eu só colocar aqui, que tá, ó, mais 1, aqui mais 3, aqui quando o cloro tem NOx mais 5 e aqui quando tá com NOx mais 7. Agora, se o cloro tiver com o maior NOx possível para ele, que é o NOx 7, eu coloco óxido, né, per, nome do elemento, e ico. Então, óxido perclórico, ok? O mesmo vai valer para o iodo, vai valer para o flúor e para os demais elementos. Se eu tenho aqui, por exemplo, um elemento como esse daqui, ó. Vamos lá. Br2O, tá? O nome dele vai ser óxido, né? É o menor NOx de todos. Aqui no caso ele está com NOx 1. Aqui vai ser óxido hipo. Esse primeiro caso aqui. Hipo, o nome do elemento é bromo, então óxido hipobromoso. Agora, se eu tenho aqui, por exemplo, Br2O5, o NOx aqui do bromo é mais 5. Então, seria esse terceiro caso aqui. O nome dele vai ser óxido, nome do elemento bromo e a terminação ico. Óxido brômico. E daí por diante, tá? Nesse caso, então, a gente tem que prestar atenção que são possíveis 4, né? Nós temos ali hipo mais oso, temos a terminação oso, terminação ico e a terminação per-ico, ok? Bom, para a gente finalizar, essa nomenclatura que eu mostrei para vocês anteriormente é a nomenclatura oficial, tá? Segundo a IUPAC, mas nós temos algumas nomenclaturas alternativas que podem ser utilizadas, que facilitam bastante, tá? Aí vocês têm que prestar atenção se no exercício está pedindo o nome oficial ou pode ser uma nomenclatura alternativa. Primeira nomenclatura alternativa, pessoal, é bem simples, ó. A gente pode dar o nome para um óxido, considerando o NOx do elemento em algarismos romanos. Então, ficaria óxido de nome do elemento e o NOx em romanos. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, ouro, por exemplo, né? AU3, aliás, espera aí, AU2O3. Aqui eu sei que o NOx do ouro é mais 3. Como é que poderia ficar o nome desse óxido aqui, ó? Óxido, nome do elemento, né? De ouro, tá? E o algarismo em romano, tá? Óxido de ouro o quê?
3. Ok? Vamos ver esses exemplos aqui, ó. Óxido de ferro, 3. Aqui eu sei que o nóxido do ferro é mais 3, tá? Aqui eu sei que o nóxido do cobre é mais 2 e aqui eu sei que o nóxido do bromo é mais 5. Então, como é que ficariam os nomes? Com essa nomenclatura. Óxido de ferro, 3 em algarismo romano. Óxido de cobre, 2 em algarismos romanos. Óxido de bromo, 5 em algarismo romano. Então, bem tranquilo, tá? Basta você saber o nóxido, você coloca óxido de, nome do elemento, número do algarismo em romano, ok? Nome do NOx, né, em algarismo romano. Bom, a última nomenclatura aqui, que é também uma nomenclatura alternativa, é aquela que nós usamos os prefixos mono, di, tri, tetra, penta, para poder se referir à quantidade dos elementos, tá? Sempre, ó, mono, di, tri, tetra, óxido de, identifica aqui quantas vezes que o elemento aparece e o nome dele. Por exemplo, CO2. CO2, ó. Quantos oxigênios que eu tenho? 2. Então, por essa nomenclatura ficaria di, porque são 2, óxido de, nome do elemento, né? Carbono, tá? Nesse caso aqui, quando é mono, eu não preciso colocar, tá? Não preciso colocar dióxido de monocarbono, posso colocar direto dióxido de carbono. Aqui no caso, eu tenho um oxigênio, então monóxido de, nome do elemento, carbono. SO2, eu tenho 2 oxigênios, então dióxido de, nome do elemento, enxofre. Aqui, eu tenho 3 oxigênios e 2 ferros, então trióxido de diferro. Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, P2O3, como é que ficaria? Ficaria trióxido, já que eu tenho 3 oxigênios, de, quantos fósforos que eu tenho? 2, então de fósforo, ok? E daí por diante, é bem tranquilo, tá? Aí vocês devem prestar atenção no seguinte, se o exercício, né, a prova lá, a questão pedir a nomenclatura oficial, é essa nomenclatura aqui, do oso, do ico, do perto, do hipo. Agora, se não disser, se puder ser utilizado uma nomenclatura alternativa, vocês podem utilizar essa primeira alternativa aqui, que é colocando aqui o NOx em algarismo romano, ou então essa segunda, que é indicando o número de oxigênio e o número de elementos. Monóxido, trióxido, dióxido, tetróxido, daí por diante. Ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro, tá? Eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. A gente vai trabalhar bastante aí com exercício para fixar melhor esse conteúdo, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem que é só entrar em contato. Um abraço, vejo vocês até a próxima. Tchau, tchau.